Quero começar lendo o capítulo 13 de Hebreus 8, capítulo 13, do versículo 8 de Hebreus. Quero que você, se você puder, abra a sua Bíblia comigo. A palavra de Deus nos diz nesse verso: Jesus Cristo, diz comigo, é o mesmo. Vou repetir: Jesus Cristo é o mesmo. Aí a Bíblia fala: ontem, hoje e para sempre. Inclusive este verso me deu a base para o tema de hoje. Eu acho que nós temos lançado aí, tem, Mateus? Joga aí para nós o tema de hoje: ontem, hoje e sempre eu declaro que Jesus é o mesmo. Fala para o irmão do lado: que notícia boa, irmã. A hora que eu comecei a ver que Jesus é o mesmo, Ele não mudou em nada, eu vou para a Bíblia e começo a tentar identificar. A Bíblia fala que nós erramos por não conhecer. Então, quando nós conhecemos, cremos que Ele é o mesmo. Você crê comigo? Diga amém. Amém. E o que Ele é, o que a Bíblia fala que Ele é, quando você começa a armazenar na sua mente o conhecimento, o entendimento de quem Ele é, e eu comecei a anotar algumas coisas que eu sei que Jesus é, eu sei que Ele é. A Bíblia fala, entre tantas coisas, num resumo rápido, que Ele é a materialização da profecia messiânica, falada lá nos profetas do Antigo Testamento, em específico em Isaías fala sobre isso. Ele é a materialização de tudo que foi profetizado lá atrás, que nós vivemos hoje, através de Jesus. Quanto pode dar glória a Deus por isso? Esse é Jesus, que é o mesmo. E a Bíblia continua que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Deus encarnado em forma de homem, para tomar o meu e o seu lugar. Esse é Jesus. A Bíblia continua falando que Ele é a pedra angular, traduzindo, é a base de uma boa construção, que você pode edificar sobre ela, sobre Jesus. Quem ainda está comigo, diga amém. A Bíblia fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. A Bíblia fala que Ele é o bom pastor, que deu a sua vida em resgate por nós. A vida fala que Ele é o começo e Ele é o fim de todas as coisas, entre tantas coisas que eu poderia falar. Esse é Jesus. Fala com o irmão do lado: irmão, esse é o Jesus que nós estamos nesta noite cultuando. Esse é o Jesus, escuta, que não mudou em nada, desde o começo ao fim da nossa história. Ele não mudou em nada. E a hora que eu comecei a estudar sobre isso, esse Jesus que não mudou, Ele faz para mim e para você um convite. E nós estamos no início do ano, e muitos de nós, no início de um ciclo, no início de um ano, fazemos algumas resoluções tremendas. Glória a Deus. Fica firme. Fala para o irmão do lado: irmão, fica firme na resolução de ano novo, seja lá qual for. Glória a Deus. Mas é um bom momento também para a gente dar uma balanceada. Nós estamos crendo que 2026 será o ano de vivermos o jubileu de Deus. Quem esteve conosco na campanha, nós tentamos expressar da melhor forma possível, eu e a Lia, da nosso entendimento do que é o jubileu de Deus, o que é viver o jubileu de Deus. E a hora que eu começo a ver que este Jesus nos faz um convite, que nós possamos iniciar o nosso ano respondendo a esse convite. A Bíblia fala um convite com promessa de Jesus. Quero começar lendo agora, falando já a palavra, Mateus 11, versículo 28, poderia ler outros também, que esse Jesus, que é o começo e o fim de tudo, esse Jesus que não mudou, esse Jesus nos faz um convite nessa noite, e o convite é: venham a mim. Como eu falei, um convite com promessa: todos os que estão cansados e sobrecarregados. Vem aí a promessa, e Ele diz: porque eu darei a eles descanso. E deixa eu te falar uma coisa: o convite de Jesus
quando ele estava aqui no relato, lá da igreja, no início da igreja primitiva, posso dizer assim, ele é o mesmo para hoje, ele vale para mim, para você, nesta noite. Quem está comigo, diga amém. A todos que estão cansados, sobrecarregados, se sentindo incapazes diante da realidade da vida. A vida acontece, vou tentar te mostrar. A vida acontece, situações acontecem, as pressões vêm, as lutas vêm, os desafios vêm sobre nós. Mas esse Jesus, ele faz para mim, para você nesta noite. Nós vamos estar fechando a palavra, tomando a ceia. Esse Jesus nos faz um convite de irmos a Ele, porque Ele é a fonte de todas as coisas. Não há outra saída, não há outra alternativa, não tem recurso para o homem sem Deus. Quem está comigo, diga amém. Ele é a fonte. A hora que eu comecei a ver, Ele é a fonte, Ele nos faz um convite, e a nós que podemos escolher responder a esse convite nesta noite. Por isso a ceia vai ficar para depois. A ceia que nós vamos participar, o comer do pão e beber do cálice, esta mesa tremenda que os irmãos prepararam para nós, que é a representação, o pão e o cálice, ela tem uma representação muito forte. Não é só mais um culto, não é só mais um pedacinho de pão ou um suco que nós vamos comer, é a representação da nossa resposta a Jesus, que não mudou, que chama eu e você para um lugar de descanso, um lugar de proteção, um lugar de vida. Faz sentido? Diga amém. E esta mesa nesta noite representa isso. Então já vai se preparando, fala para o irmão do lado, irmão, vai se preparando aí, vai recebendo a palavra de Deus, vai se posicionando para responder figuradamente o seu 2026, com essa perspectiva. Eu estou respondendo a Jesus, que não mudou, que é o mesmo, que tem poder para alterar e mudar o curso da minha vida, porque esta mesa representa, como eu te disse, um lugar de descanso para os cansados, ela representa um lugar de renovo para aqueles que estão sem força, ela representa um lugar de paz, ela representa, como eu disse, um lugar de esperança, de proteção, de cura, ela representa um lugar de provisão e de cuidado de Deus. Quem recebe, diga amém. Isso a mesa representa, porque é Jesus que faz o convite, Ele é a fonte, dele vem o recurso, dele vem o poder. Satanás sabia disso da tentação. Falou: se o senhor é filho de Deus, eu sei, se o senhor abrir a boca, os anjos vêm, porque é verdade. Escuta, fala para o irmão do lado, é verdade, Jesus é quem a Bíblia falou que Ele é, Senhor sobre todas as coisas, e um dia vai materializar na prática o que a Bíblia também escreve, que todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Ele é o nosso Senhor. Quem pode dar glória a Deus por isso? Como eu disse, a vida acontece. Fala para o irmão do lado, fala: irmão, a vida acontece, faz parte. Tem alguns momentos bons, temos experimentado muitos. Quem pode falar glória a Deus por isso? Nós experimentamos na virada, né? Acho que foi na virada, no culto do Natal, nós falamos da nossa filha, a caçula, Giovanni e o Otávio, por 2 anos e poucos, tentando ter o primeiro filho. Hoje eles estão fazendo 5 anos de casado, é isso, né? Giovanni e o Otávio, não sei se está assistindo, Deus abençoa, filho. Eles estão de férias, está na fazenda do sogro, do pai do Otávio. Mas nós recebemos a boa notícia, momentos bons, tremendo, porque eles viveram momentos ruins, 2 anos tentando, visitando médico, fazendo exame, escutando todo tipo de bobagem. Quem já escutou bobagem? Bobagem que eu falo assim, a perspectiva humana, natural. Mas a Bíblia não, peraí, calma. Meu pai falava, melhor escutar bobagem do que ser surdo. O papai falava isso. Então, ótimo, senta de cá, sai de lá, tem 2 ouvidos. Mas tem momentos bons na vida e tem momentos difíceis. Mas nesses momentos bons ou difíceis que a vida acontece, a diferença está na nossa resposta a esses momentos. A nossa resposta, a pastora Lia estava falando, ela está embasada no meu sentimento, na circunstância, num diagnóstico impossível aos olhos humanos, ou ela está embasada em Jesus,
o autor da vida, aquele que ordena, representando o próprio Deus, e a coisa acontece, a história muda. Cada um de nós, fala com o irmão do lado, cada um, representando o indivíduo, você é responsável pelas escolhas que você faz quando a vida acontece, porque cada escolha, escuta aí, nós estamos começando só o ano 26, cada escolha te leva para um caminho. Olha que eu comecei a ver a Bíblia, cada escolha te leva a um caminho, e o resultado, o final deste caminho, ele é totalmente diferente de um para o outro. A Bíblia nos fala, quero ler também, Mateus capítulo 7, quem pode, acompanha com a gente, capítulo 7, verso 13 e 14, embasando aqui, continuando o sentimento de que cada um de nós temos que escolher um caminho. O próprio Jesus faz um paralelo aqui tremendo, entrai pela porta estreita, aí ele muda o assunto, porque larga, não fala mais do estreito, fala do largo é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição, e ele continua, e são muitos que entram por esta porta ampla, esse caminho largo, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que há, o que diz a Bíblia? São poucos que há, traduzindo, além de ser difícil, apertado, resistido, não ser fácil de entrar, eu ainda tenho que procurar, porque se falar são poucos os que as encontram, porque não está de fácil acesso. Quem está comigo, diga amém. Já preguei várias vezes hoje sobre esta palavra, mas hoje me chamou a atenção. São poucos que conseguem enxergar e encontrar a porta estreita, o caminho apertado, para entrar nele. Aí eu comecei a ver, aqui Jesus faz um paralelo, posso dizer assim, que a vida cristã se compara à nossa escolha de qual caminho nós vamos trilhar, porque o caminho está depois da porta, e a porta que nós escolhermos, uma ampla, larga, cheia de luz, iluminada, com facilidade de acesso, ou aquela porta que você vai ter que procurar, até encontrar, e com dificuldade passar por ela. Qual caminho? Qual caminho você vai tomar? Qual o caminho que a vida que nós vivemos, momentos bons ou ruins, e não pensa que só momento ruim te tira do trilho. Quem está me escutando, diga amém. Tem muita gente, tive o privilégio de estar com os amigos esses dias, comentando sobre alguém, que no momento de bênção na vida deles, aquela bênção no momento bom, levou a tomar decisões ruins, porque o momento era tão bom, que não precisava de mais nada, e nem de Deus. Fala para o irmão do lado, cuidado irmão, momentos bons ou ruins, podem te conduzir, dependendo da sua resposta. Tem gente que por momento bom, louva e celebra a Deus, tem outros que falam, nem de Deus eu preciso. É só sair para os países ricos, para você ver a quantidade, que o nível de porcentagem daqueles que servem a Deus baixa, porque na perspectiva, eu não preciso de nada, eu tenho tudo. Toma cuidado, fala com o irmão, toma cuidado irmão, porque a Bíblia fala, que o caminho que nos leva à vida, a porta que conduz a uma vida, e tudo que a vida representa, é só um, e esse caminho, ele inicia em Jesus, a esse Jesus que nos faz nesta noite um convite, a esse Jesus que nós podemos responder nesta noite, e tomar posse daquilo que Ele promete a nós, para vivermos em 2026, de verdade, o nosso jubileu. Pode estar comigo, diga amém. João, capítulo 14, versículo 6, Jesus confirmando, falei que só há um caminho, e Ele é Jesus. Jesus respondendo nesse contexto,
do Evangelho de João: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chega ao Pai. A representação aqui da eternidade, a representação da conquista, a representação de um futuro, que é onde você percorreu a sua carreira, como a Bíblia fala, e com sucesso chegou ao final da eternidade. O caminho é Jesus. E eu te pergunto nesta noite, quem ainda está me escutando, diga amém. Qual caminho você vai escolher? Passa a régua hoje para trás, para 2026, qual será o caminho que está ligado à porta, a que está de fácil acesso, que combina com você, que você sente bem, que você não é desafiado, que você se sente confortável? É uma bênção estar confortável, é uma bênção estar seguro, mas tem momentos que Deus nos desafia a pisar nas águas, sem abrir, sem enxergar o caminho que se abre depois que você pisa. Amém, irmão? Há momentos que Deus nos leva a estar dentro da fornalha, sem enxergar o livramento do quarto homem dentro da fornalha. Amém, igreja? Há momentos que Deus nos leva a estar dentro da cova dos leões, sem enxergar que a boca do leão está fechada por aquele que fecha e ninguém abre. Faz sentido? Diga amém. Olha que eu comecei a ver qual caminho, qual porta você vai entrar. Que 2026 esta igreja, quem está comigo, diga amém, possa escolher, procurar, com ênfase, com empenho, com comprometimento, com aliança, com intensidade, até achar a porta que conduz à eternidade, o nosso final, cumprindo um plano e um propósito de Deus para as nossas vidas. Oh meu Deus, qual o caminho? Deus, se você voltar na Bíblia, lá para trás, na história da vida de Moisés, Deus falando em Deuteronômio, lê comigo para você ver, capítulo 30, versículo 19, olha aqui, que coisa tremenda, Deus falando através de Moisés ao seu povo. Quem é povo de Deus aqui, diga amém. Então Deus está falando com você, irmão. Fala para o irmão do lado, irmão, Deus está falando com nós esta noite. Deus está falando conosco. Hoje, Deus falando, invoca os céus e a terra como testemunhas contra eu e você, porque eu coloquei diante de vocês, Deus falando conosco, vida e morte, bênção e maldição. Agora diz a Bíblia, a própria palavra de Deus: escolham a vida, escolham a porta, procurar a porta estreita, escolha o caminho que vai te conduzir num plano e propósito de Deus para a sua vida. Quem está comigo, diga amém. O Senhor falando, para que vocês e os seus filhos, as gerações futuras, escuta, a representação deste verso, dependem da minha e da sua escolha, da escolha certeira, da escolha pensada, orada, buscada em Deus, sendo fortalecido, respondendo a um chamado. Senhor, hoje não está fácil, hoje eu sou cansado. A escolha minha e sua, de buscar nele a força, o vigor, a restauração, a vida, a cura, a provisão e o cuidado, vai afetar gerações. Quem está comigo, diga amém. Se você quer ver os seus filhos bem-sucedidos, os seus netos, as gerações futuras sofrendo menos do que a nossa geração, está aqui, o caminho é responder a Deus, o caminho é escolher a vida, o caminho é escolher a palavra de Deus, o caminho é escolher a porta estreita, o caminho desconfortável aos olhos dos homens. Esse é o caminho. Tudo está ligado às nossas escolhas. Fala para o irmão do lado, irmão, tudo está ligado à sua escolha. É tão fácil culpar o outro, tão fácil transferir responsabilidades, que para muitas vezes nos tira de muitas situações de desconforto aos olhos do homem. Mas diante de Deus, o que vai valer é a escolha de vida
ou de morte que nós fazemos, lá no íntimo, diante de Deus vai valer a porta que nós queremos entrar. Diante de Deus vai valer a fonte que nós vamos receber. Quem está comigo, diga amém. E para 2026, voltando, fazendo o paralelo, ser o nosso ano de viver, não passar, não fazer de conta, não como se fosse, ai que bom hoje, amanhã, não, é um ano, quando representa uma próxima fase, uma próxima etapa da nossa vida, para vivermos o jubileu. Aqui está a chave, mais uma para quem não veio na campanha. A chave está em fazer a nossa escolha acertada, certeira, da porta estreita, do caminho apertado aos olhos dos homens. Quem está comigo, igreja, diga amém. É fazer a escolha que Josué fez. Lê comigo em Josué 24, capítulo 24, versículo 15, a final da história. Eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. Essa é a escolha que nós devemos fazer para entrar, nos posicionar para 2026, selando, respondendo ao chamado de Jesus: vem a mim, com esse coração. Quem pode falar amém para isso? Porque mais uma palavra, Isaías 1,19, vou ler um pouco mais a Bíblia do que normalmente eu leio para pregar. Isaías 1,19, se quiser, é uma escolha de querer ou não, se me ouvir, você vai comer o melhor desta terra, voltado à minha responsabilidade de responder aquilo que Deus fala conosco. Não é o que fala com o irmão, não é o que o outro acha, é o que Deus falou para você viver, não se compara. Amém? Nada mudou na Bíblia de capa a capa, nada mudou. Jesus não mudou, e os princípios de Deus não mudaram. Estava conversando com alguém de novo essa semana, sobre várias coisas, e tantas vezes que nós distorcemos com tanta facilidade, para ficar conveniente falar algo e viver algo, fora daquilo que Deus falou para a gente fazer. Você acha até na Bíblia ali, um verso distorcido. Fala comigo, tem misericórdia, Senhor. Esteja atento, cuidado, porque a Bíblia não mudou, princípios não mudaram, não foram alterados, não foram apagados, eles permanecem o mesmo. Por isso, falando de Jesus, que representa o começo e o fim, nada foi alterado, tudo permanece o mesmo. Não seja ou não se permita ser influenciado por um sistema do mundo contaminado, aonde muitas vezes, igual a pastora Elia ministrou, peraí, se você der algo vai te faltar para você. Não vai, se Deus tem te falado. Princípios são proteção. Quem entende isso, diga amém. E eu abençoo aqueles que têm semeado, aqueles que semearam as ofertas de primícia. Deus abençoe e multiplique, porque a Ele, o compromisso é dele para aqueles que dão, não nosso. Nós só colhemos o benefício. Eu oro todos os dias com a equipe que me apoia, para ser certeiro nas decisões que esta igreja faz, para ampliar a pregação do Evangelho. Amém, irmãos? Esse é o motivo, porque se tirar isso de nós, o que sobra para o homem? Nada. Uma vida rasa, superficial, sem influência, que tem limite, que tem data de vencimento. Mas nós queremos que nós temos a eternidade com o Senhor. É para isso que nós estamos semeando, é para isso que nós estamos crendo na palavra de Deus. Não aceite ser influenciado por o sistema deste mundo contaminado. Não se conforme, como diz a Bíblia, com os valores deste mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente, tendo o entendimento que Jesus não mudou, a palavra dele não mudou, e o que ele falou vai acontecer, vai se cumprir nas nossas vidas. Chama a existência as verdades de Deus sobre você. Esteja claro, ciente, consciente de que o resultado final depende da sua escolha. O seu resultado de vida vai depender das suas escolhas.
Não culpe ninguém, cabe a você definir o seu dia de amanhã. Amém? Fica triste comigo não, mas é assim que tem que ser. Senão vai ser mais do mesmo. 26 vai ser só uma porção dobrada daquilo que aconteceu em 25. E não vai ser, 26 vai ser o que Deus tem para mim em 26. Para você, para esta igreja em 26. É assim que eu tenho crido. Não seja inconsequente. Porque vai valer a pena. A recompensa vai vir sobre as boas escolhas que nós fizermos. A hora que eu vi, a recompensa vai chegar, a conta vai chegar. Fala para o irmão do lado, irmão, a conta vai chegar das suas boas escolhas, das suas decisões certeiras. A conta vai chegar. Do outro lado também. Do outro lado também chega, das suas más escolhas. Porque a eternidade é o fim, e a eternidade é real. Só de que lado você vai estar da eternidade? Respondendo ao Criador ou distante do Criador? Hoje à noite é uma noite de decisão, uma noite de reconciliação, de conserto. Antes da gente comer, por isso que eu falei, bem, nós vamos fazer a ceia depois da palavra. Uma noite de avaliar os nossos corações. Uma noite de corrigir o rumo, o prumo. Faz sentido, irmão? Fecha os seus olhos, pode vir a equipe para a gente ir nos organizando. Quero que você esteja tranquilo, você está na presença de Deus. Não há condenação para mim, para você, pelo contrário. Deus nos chamando a atenção, para que 2026 possa ser aquilo que eu creio, biblicamente, que Deus tem falado conosco e confirmado. Um ano de experimentar coisas novas, no sentido de mais de Deus e menos de nós, um sentido de céus abertos, um sentido de conexões celestiais, um sentido de paz, de descanso, um sentido de bênção, do cuidado, do favor, do sobrenatural de Deus acontecendo conosco. Como eu sou grato desde o primeiro dia que eu escutei, do dia de Natal 25, sobre a bênção sobre a minha filha, de poder ter um filho, a promessa de Deus sobre ele, contrariando tudo e todos os diagnósticos naturais, já confirmando para nós como família, como pessoa, que a nossa igreja começa dentro da nossa casa, que 2026 será o ano de vivermos o jubileu, libertação, a vida, o valor de Deus sendo liberado sobre nós, as oportunidades, as conexões sendo liberadas sobre nós. E esta noite representa isso. Escuta, representa comer o pão e beber do cálice, relembrando que Jesus é o mesmo. Se você pode, enquanto os instrumentos estão tocando, fecha seus olhos, você individual, você com seu cônjuge ou alguém da sua família, comece a falar: Senhor, Jesus não mudou, e se eu não tenho recebido aquilo que Ele tem prometido, eu preciso mudar. Se revela a mim, traga um entendimento de áreas, de atitude, de comportamento. Escuta, fala: Senhor, abre, revela a mim, Senhor. Se você precisa, conserta, é assim que funciona. Errou, conserta. Falhou, fala: Senhor, me perdoa, mas eu não quero perder o que o Senhor tem para mim. Eu não quero perder os benefícios daqueles que creem que Jesus veio cumprindo, materializando a promessa de Deus para o resgate do homem, meu e seu. Eu não quero perder as bênçãos desse resgate. Eu não quero perder por escolher uma porta que me conduz a um caminho limitado, que me afasta de um plano eterno do Senhor para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Eu não quero perder. Fala: Senhor, alinha o meu coração com a Tua vontade, como Jesus fez
no momento difícil como homem, Jesus, diz a Bíblia, falou: Pai, está difícil demais, sangrando, diz a Bíblia, gotas de sangue, do suor, das lágrimas. Se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Mas naquele momento, Jesus ministrou novamente um princípio: espera aí, não é sobre o que eu acho, mas é sobre o meu Pai. Naquele momento, Jesus foi tentado a pegar a porta larga, o caminho espaçoso, mas naquele momento ele parou e falou: não, essa porta não vai me levar a um lugar bom. O meu lugar vou procurar a porta estreita, e a porta estreita era a cruz para ele, pagando ali um preço que ele não merecia pagar, mas pagou por mim e por você, para termos a liberdade de vivermos hoje, de experimentarmos hoje o que ele tem nos prometido. Então avalie o seu coração, alinha o seu coração, alinha as suas escolhas em Deus, nesta noite. Senhor, a Ti toda honra e glória. Está aqui a Tua igreja. Nosso desejo, Senhor, é entrar 2026, este ano, verdadeiramente sendo cautelosos, atentos às nossas escolhas, às nossas decisões, com aquilo que vamos gastar a nossa força e a nossa energia, naquilo que nós vamos investir, Senhor. Queremos estar atentos à Tua voz, e andar no compasso, na medida, na direção, sendo norteado pelo nosso Deus, pela Tua palavra. Confirme nos corações, Senhor, nesta noite, esta palavra, que Jesus não mudou, Ele é o mesmo, e hoje Ele nos faz este convite, para iniciarmos 2026, verdadeiramente com a nova visão mais ampla, do que o Senhor tem preparado para nós. Eu peço nesta noite, em nome de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Enquanto você continua orando, acho que nós temos uma canção. Pode ministrar uma canção se tiver, e eu volto para orar. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Tua cruz mostra Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Vamos ficar em pé, toda a igreja, fica em pé comigo. Nós vamos nos preparar nesse instante, depois nós continuaremos cantando. Nós vamos nos preparar para comer do pão e beber do cálice, respondendo com este ato ao chamado de Jesus: vem a mim, e recebendo todos os benefícios de quem responde através da porta estreita. Amém? Então feche os seus olhos, pastor Ali ora, logo depois eu oro. Obrigado, Senhor, nesta noite, pelo pão que representa o Teu corpo, que foi moído por nós, quebrado, ferido,
machucado, para que hoje nós tivéssemos a certeza da Tua presença conosco em todos os momentos, para que hoje nós possamos ter o socorro bem presente, a misericórdia e graça sempre disponível, que vem do trono do Senhor, para que hoje nós possamos chegar com confiança diante do Senhor em qualquer momento, em todo momento, em qualquer situação, em toda situação. Amém. O Senhor pagou o preço por nós, Senhor, que nunca esquecemos. Amém. O alto preço e tudo aquilo que foi comprado e conquistado por nós. Então, ao comermos do pão nesta noite, Senhor, lembramos do Senhor. Fazemos novamente aliança com o Senhor, de lembrar daquilo que o Senhor fez por nós e da vida que foi liberado a nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como agradecemos pelo pão, fazemos a mesma forma pelo suco, representando o Teu sangue. Senhor, o sangue da nova aliança, o sangue que nos deu direito, nesta noite, responder ao Senhor, neste ano 2026, escolhendo Jesus, a porta estreita, o caminho apertado, mas um caminho de bênção. Então a Ti toda honra e glória, a Ti toda a nossa gratidão pelo sacrifício da cruz, e aceita a nossa resposta, quando viermos comer e beber, é a nossa resposta, aceitando o Teu convite, e eu declaro os benefícios dessa resposta se cumprindo na vida do Teu povo nesta noite, em nome de Jesus, amém.